Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática. Na aula de hoje vamos estar apresentando para vocês outros comandos do sistema operacional Linux. Lembrando que essa aula é uma complementação da aula passada, dessa playlist, de noções de informática, que é voltada exclusivamente para quem é membro do nosso canal. Os principais conteúdos são voltados para os membros e algumas aulas a gente deixa disponível aqui para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, assim, te convido a se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal. Tem diversos conteúdos aqui, dessa área de tecnologia, mas também te convido a ser membro, apoiar aqui o nosso trabalho e aí ter acesso às nossas videoaulas exclusivas que estão maravilhosas, tá bom? Vamos então começar a falar um pouquinho desses outros comandos, mas lembrando primeiro que o sistema operacional Linux, ele é o termo que a gente utiliza como referência, ao núcleo do sistema operacional. Então você não vai encontrar o sistema operacional chamado Linux de fato, Ele é o núcleo que serve diversos outros sistemas operacionais que a gente chama de distros. Então existem várias distribuições do Linux, Então uma das mais conhecidas é o Ubuntu, que nós já vimos em aulas passadas, Tem o Linux Mint, Tem várias versões, de sistemas operacionais que têm como núcleo, como kernel, o sistema operacional Linux. Só para a gente resgatar isso, tá? E aí quando você liga o seu sistema operacional baseado no Linux, normalmente ele entra direto no modo gráfico, E aí ele abre aqui a janela de forma gráfica, Você tem acesso aos ícones, Porém, também é possível você inserir comandos nesse sistema através do terminal, que é aquela telinha preta, Então você pode muito bem abrir aqui o menu do teu sistema operacional, digitar lá terminal, e ele vai dar uma das opções lá e você abrir a telinha preta, o seu prompt de comandos, assim como ocorre no Windows, também ocorre no sistema operacional Linux, em qualquer uma das suas distribuições. E esse vai ser o foco, da nossa aula de hoje, trazer alguns outros comandos, que a gente pode estar rodando aqui no terminal para realizar operações específicas dentro do sistema operacional, certinho? Então, sobre o terminal, quando o comando ele é inserido aqui no terminal, você já abriu aqui o seu prompt de comandos, e aí você cabe então a esse interpretador aqui, fazer a tradução dos comandos que você deseja executar. E aí você digita os comandos, a gente vai conhecer alguns hoje, mas mais outros, que nós porventura não vimos na aula passada, a gente vai estar vendo agora. E aí basta digitar os comandos aqui, pressionar Enter e ele vai executar o que está sendo solicitado. Basicamente, tá? É assim que vai funcionar. Vamos trazer então aqui essa tabela fundamental, importantíssima, que vocês tomem nota, de alguns comandos aqui do Linux. O primeiro comando que eu vou trazer aqui para vocês é o sudo, muito conhecido. Ele executa um comando com privilégios de super usuário. Então, primeiro, existem dois tipos de usuário no sistema operacional Linux, O usuário comum, digamos assim, que ele é restrito, ele não tem todas as permissões. E aí tem o usuário root, tá? Que a gente chama de super usuário. E aí quando você precisa executar algum comando com privilégios de super usuário, você tem que colocar sudo primeiro e depois vem os outros comandos, tá? Então essa é a finalidade desse comando sudo. Que mais? apt-get, ou então o ion aqui, ó, gerenciadores de pacotes que servem para instalar, atualizar ou remover software. Então, normalmente, quando você precisa fazer algum tipo de atualização no seu sistema operacional ou fazer a instalação de algum tipo de programa, normalmente você utiliza o apt-get aqui, ou o ion, que eles vão fazer então essa gerência do pacote de instalação de softwares no seu sistema operacional. Temos também o comando tar, que cria ou extrai arquivos compactados no formato tar. Então ele permite criar, fazer a criação desses arquivos compactados no formato tar, ou ainda fazer a extração desses arquivos. Temos também o comando SSH, acessa um servidor remoto de forma segura. Então esse protocolo, digamos assim, que é mais para um protocolo, ele tem essa finalidade mesmo, na parte de redes de computadores, quando você vai estudar protocolos, tem também o SSH, e aqui também não foge dessa definição. SCP, ele permite copiar arquivos de ou para um servidor remoto de forma segura. Então aqui a gente está falando, ambos os comandos são de acesso remoto, Aqui para você acessar um servidor remoto de forma segura, e esse segundo, SCP, que não é tão comum, ele copia arquivos
de ou para um servidor remoto também de forma segura. Então é bom vocês associarem esses dois comandos aqui. O PS permite listar processos que estão em execução, então tome nota disso, que é diferente do LS, que ele lista, né, os arquivos, né, as pastas em um diretório, em um determinado diretório. Tá? Então, enquanto que o PS ele lista os processos em execução, LS ele lista arquivos e os diretórios. CD, também muito conhecido esse comando, permite você navegar entre os diretórios. Na aula passada a gente trouxe o CD e as outras vertentes, né, que você pode estar utilizando desse comando, acessando a pasta anterior, né? Então tem como você fazer a navegação dos diretórios utilizando o CD. PWD permite você mostrar o diretório atual, qual é o caminho que está, né, que você percorreu e qual é o diretório que você está. MKD, também muito utilizado para a criação, né, porque esse MK é de maker, né, de criar diretório. Então, maker diretório aqui, né, é de criar diretório, então beleza. E esse comandozinho tout, ele é bem, às vezes tem umas pegadinhas, a gente vai ver uma questão de concurso hoje, né, que ele, a princípio, ele cria um novo arquivo vazio, beleza? Essa é a primeira definição dele. Porém, ele pode se comportar de outra maneira. Se o arquivo já existir, aí o tout ele pode ser usado para atualizar o timestamp. O que seria o timestamp? É como se fosse o horário, né, de criação, de definição, data e hora de propriedades daquele arquivo. Tá? Então você pode fazer essa alteração através do tout. A gente vai ver uma questão de concurso sobre esse comando aí também. Tá certo? Beleza? Mais uma outra tabelinha aqui, ó, de comandos. Esse cara aqui, ó, chmod aqui. Comando para alterar as permissões de arquivos e diretórios. E aí, muito cuidado para não confundir com esse shawn aqui, ó, tá? Do CHOWN, que ele é executado pelo root, pelo superusuário, para alterar o proprietário, meio que o dono, né, do arquivo, do diretório. Então, ele pode alterar o dono de arquivo ou de um grupo. Então, percebo que o chmod ele altera as permissões de acesso a arquivos e diretórios e o shawn ele permite alterar o proprietário, tá? Ou o grupo de arquivos ou alterar o dono daquele arquivo. Muita atenção com relação a isso. BG, a gente pode associar background, né? Coloca uma tarefa em segundo plano. Se você quer deixar uma tarefa executando em segundo plano enquanto você faz outras coisas, então é esse cara aqui. E eu coloquei em paralelo aqui também o FG, que é de foregrounds, né? Que coloca a tarefa em primeiro plano. Então, enquanto que o BG coloca em segundo plano, FG em primeiro plano, tá? Então, para vocês anotarem aí. DF mostra as partições usadas, né? O espaço livre no disco rígido, na memória secundária. E aí o free, ele mostra a quantidade de memória RAM disponível na memória principal. Então, o DF, ele mostra como é que está a utilização do espaço na memória secundária, no disco rígido, e o free mostra a quantidade de memória principal que está disponível, a memória RAM, certo? gzip comprime ou descomprime arquivos no formato zip, né? No gzip aqui, ó, tá? Então ele permite fazer isso aí bem similar àquele tar que a gente viu no slide anterior. Comando history mostra os últimos comandos inseridos. Você quer ter acesso aos últimos comandos que foram inseridos, você pode acessar através do history. Ifconfig, né, utilizado para atribuir um endereço a uma interface de rede ou ainda configurar os parâmetros, né, dessa interface de rede. Então ele atribui o endereço à interface de rede ou então você configura também os parâmetros do acesso à sua rede. O comando halt desliga o computador e o comando help ele abre as opções de ajuda também da sua máquina. Beleza? Então a gente complementou aqui com alguns comandos, alguns a gente até viu na aula passada, outros a gente não tinha visto, e agora a gente vai responder algumas questõezinhas aqui para testar os nossos conhecimentos. Primeira questão, leia o trecho abaixo. Mudar o dono ou grupo de um arquivo ou diretório. Qual comando do Linux deve ser utilizado para desempenhar a função descrita acima? Alternativa A, shaw. Alternativa B, chmod. Alternativa C, cmd. Alternativa D, cp. Ou alternativa E, cd. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta para vocês. Então, alternativa A, né? O comando shaw, ele é responsável, então, por mudar o dono ou o grupo de um arquivo ou diretório, tá? Então, tomem nota disso, de que esse cara muda a questão do dono de arquivos e diretórios. O chmod, ele muda as permissões de acesso. Certinho? Beleza?
Próxima questão. Um usuário de um computador com sistema operacional Linux precisa usar um comando que permite atualizar os tempos de acesso e modificação de arquivos especificados. Esse comando é conhecido como alternativa A, cat, alternativa B, pwd, alternativa C, move, alternativa D, taut. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo e vou trazer a resposta para vocês. Alternativa D, né, taut. Então, nós vimos, né, da definição que o comando taut ele é usado para criar novos arquivos vazios ou ainda atualizar os tempos de acesso, que a gente colocou lá de timestamp, né? E modificação de arquivos existentes. Então, ao usar o taut em um arquivo que já existe, existente, os tempos de acesso e de modificação são atualizados para o momento atual, tá? Então, tome nota dessa definição aqui do taut, que é bem específico, né? E tomar muito cuidado para você não confundir quando ele é utilizado de uma forma e de outra. Vamos para a próxima questão. Fala o seguinte: é um comando gerenciador de pacotes. Ele permite utilizar arquivos locais ou remotos para realizar a instalação ou atualização de pacotes. É uma ferramenta de linha de comando utilizada em sistemas operacionais Linux para gerenciamento de pacotes. E aí, falou bastante em pacotes aqui, né? Alternativa A, pack. Alternativa B, apt-get. Alternativa C, manager. Alternativa D, install. Ou alternativa E, mkdir. E aí, qual é o comando, pessoal, né, dessa questão aqui referente ao gerenciador de pacotes, né, ao ser utilizado aí para fazer instalação e atualização, né, de programas no computador? O que você marcaria? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta para vocês. Então, alternativa B, né, o apt-get é o comando que a gente utiliza para fazer essa atualização aqui de programas, né, de softwares e normalmente fazendo o gerenciamento, né, desses pacotes de instalação aí no computador. Tranquilo? Beleza? Próxima questão. Um usuário de um sistema Linux precisa obter o nome e o caminho do diretório atual. Para isso, deve usar o comando alternativa A, rm, alternativa B, cat, alternativa C, pwd, alternativa D, ifconfig, alternativa E, iwconfig. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta para vocês. Alternativa C, né? pwd é o comando que a gente utiliza para obter o caminho, né? O nome e o caminho do diretório atual. Bem tranquilo, né? No sistema operacional Linux, em sua configuração padrão, o comando usado para criar uma pasta é alternativa A, mkdir, B, cat, alternativa C, cd, alternativa D, dir, ou alternativa E, vdir. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pausar o vídeo, pausa que eu vou trazer a resposta para vocês. Alternativa A, né? mkdir, né? É o comando que a gente utiliza para fazer a criação de diretórios ou ainda criação de pastas, né, no nosso sistema operacional Linux. Beleza? E também esse comando é o que se aplica no Windows, né, que nós vimos também. Qual das seguintes opções descreve corretamente o comando chmod no Linux? E aí, nós vimos, né? Alternativa A é usado para alterar o modo de arquivos. Alternativa B é usado para alterar o modo do diretório. Alternativa C é usado para alterar a propriedade de grupo de um arquivo ou diretório. Alternativa D é usado para alterar a propriedade modal de um arquivo ou diretório. Ou alternativa E é usado para alterar as permissões de um arquivo ou diretório. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta para vocês. Alternativa E, né? Então, o chmod aqui que nós vimos, ele é usado para fazer essa alteração das permissões de acesso a um arquivo ou diretório. Bem tranquilo, né? Então, se a gente seguir direitinho a definição de cada um desses comandos, a gente consegue tirar de letra, tá? Porque nas provas de concurso é esse padrão que nós vimos aqui, né? Trazendo o nome do comando e o que ele faz. Ele não quer saber daquela aplicação prática mesmo, né? Pelo menos na parte de noções de informática que a gente está explorando, é mais a definição de cada um desses comandos, tá? Te convido a ter acesso aos nossos materiais, tá? Então, através do Plano Aluno Master, você pode ter acesso a todos os PDFs das nossas aulas, todas que estão publicadas aqui no nosso canal no YouTube, né? Então, você faz um pagamento único e tem acesso a todos os materiais. Ou ainda te convido a ser membro. Como um membro exclusivo, você tem acesso a essas aulas que nós estamos produzindo exclusivamente sobre noções de informática, trazendo todos os conteúdos e várias questões de concurso para você treinar os seus conhecimentos. Se você quiser ser membro exclusivo Plus, você além de ter acesso às aulas exclusivas, também tem acesso ao Plano Aluno Master com pagamento mensal ali
e todas essas informações dos valores aqui na descrição do vídeo, tá? Te convido então a acessar aqui as nossas informações, nos apoiar, né? Estamos produzindo vários conteúdos aqui para vocês também. E além disso, conhecer também as minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, também estou produzindo vídeos curtos por lá, né, de maneira bem didática para você treinar ainda mais o seu conhecimento, beleza? Agradeço o seu apoio, a sua atenção. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!